Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade com a Endurance Brasil, penúltima etapa em Curitiba. Confira as 4 horas de prova. Seletivo traçado do Autódromo Internacional de Curitiba com 3.695 metros de extensão, dos quais mais de 900 apenas na reta principal, cheia de bumps, que também é um dos desafios para pilotos e equipes aqui em Curitiba. Celestina Ghislene mandando um abraço da torcida, claro, para o MRX 44 do Dr. Rubem Ghislene e da família Cole. Um abraço para o Dr. Dorival Carlucci Júnior, que não pôde estar presente hoje, está lá se cuidando. Grande abraço para o nosso diretor médico Dorival Carlucci Júnior, que também faz a função de Richard Gere do Império Endurance Brasil. Aí está o grid de largada, a tripulação completa na tela. Eu vou com o piloto que larga, Emílio Padrão na pole position ao lado de Pedro Queirolo. A segunda fila tem Júlio Martini com o carro número 46 de Oswaldo Scher, 4 AJR nas 4 primeiras colocações, e tem 2 largando lá no fim do grid também, você já vai saber o porquê. A quinta colocação de Henrique Assunção ao lado de Fábio Ebrahim, depois pole na categoria GT3 Xande Negrão. Ao lado dele, outra Mercedes, a de Guilherme Salas e Alexandre Auler, migrando da GT4 para a GT3. Nona posição, pole da GT3 Light, Sérgio Ribas ao lado de Norberto Gressi, substituindo Marcel Visconti no Porsche da equipe Stuttgart. 11ª colocação para Nelsinho Piquet em jornada dupla nesse fim de semana, ao lado de Marçal Miller na Ferrari. Nelsinho que é pole na categoria P2. 13ª colocação, Lucas Cole, ao lado dele o pole da P3, o carro da família Antunes, e quem larga é o Marcelo Cardoso, convidado dos Antunes para essa prova. 15º lugar no grid para Fernando Fortes, ao lado do pole da GT4, que é o Léo Sanches, também correndo de Mercedes. 17º posto para Cássio Homem de Melo, dividindo a nona fila com Flávio Abrunhosa da McLaren. Na sequência, José Córdova com o Rocco, largando ao lado do pole da GT4 Light, que é Nelson Monteiro de Gineta. Seguindo o grid, William Freire abre a 11ª fila, ao lado dele está Léo Yoshi com o MRX, que venceu os 500 km de São Paulo na semana passada, mesmo carro, mesmo time. Depois Felipe Toso de Gineta ao lado da Aline Cipriani, voltando depois de não ter conseguido participar. O carro quebrou antes que ela entrasse lá em Goiânia. Vamos ter na sequência Tuca Antoniazzi com a Mercedes também pela GT4 Light, e aí fechando o grid, 26ª colocação para Beto Ribeiro, Beto e Nilson Ribeiro, os atuais campeões, voltando nessa etapa. Em 27º lugar o Vicente Origi, também de AJR, também não participou do classificatório. Dentro de instantes, a luz vermelha se apaga, a bandeira verde será agitada e nós vamos ter a largada da corrida do Grande Prêmio Amadeu Rodrigues. Não poderia ter outro nome. A prova de hoje é a primeira, desde que Amadeu Rodrigues lamentavelmente nos deixou. Safety car nos boxes, lá vem eles. Vamos com a largada, atenção, é hora do show, luzes apagadas e a largada. Começa o GP Amadeu Rodrigues, a quinta e penúltima etapa do Império Endurance Brasil, com Emílio Padrão tentando sustentar a ponta. Queirolo vem por dentro, esparramou ali atrás, olha o Fábio Ebrahim com a gineta azul e laranja fazendo uma belíssima largada, de sexto para terceiro. Vem bem o Alexandre Auler também forçando por fora com a Mercedes em cinza escuro, carro número 04. Eles estreando na GT3 nesta etapa aqui em Curitiba. Largada limpa, pelo jeito todo mundo passando ileso ali pela primeira curva. O S de baixo é sempre complicado e Queirolo vai para cima, bota de lado, antes da junção, colocou por dentro, assume a ponta Pedro Queirolo, tentando se recuperar do problema lá em Goiânia, tentando repetir a vitória na etapa de Curitiba que já aconteceu neste ano. Pedro Queirolo assume a ponta, é o primeiro colocado já na primeira volta das 4 horas de Curitiba. Que bela largada da gineta dos irmãos Ebrahim, que bela largada também do Pedro Queirolo assumindo a ponta ainda na primeira volta, ele que vai brigar pela segunda vitória aqui no Autódromo de Curitiba. E o pessoal ligado aqui no Império Endurance Brasil no YouTube vai mandando o seu recado. Aqui o Edilson Carvalho mandou um abraço pra gente, tá torcendo pela evolução das ginetas, tá aí, grande evolução das ginetas. Rafael Santos também mandou um abraço pra você, pra mim, torcendo pela JLM Racing. Luma Gazzoni, um grande beijo pra Luma Gazzoni acompanhando a gente aqui também no YouTube. Essas 4 horas de prova prometem ser emocionantes. Largada limpa e mostra, olha que disputa fantástica aí entre a Mercedes dos estreantes, né? Vamos registrar que há uma estreia, e não é bem uma estreia, né? Do Auler e do Guilherme Salas. Guilherme Salas, aí sendo ultrapassados nesse momento. Auler e Guilherme Salas, eles que disputavam até recentemente a categoria GT4, até a última etapa estavam na GT4, nesta etapa passaram para a Mercedes GT3. Essas estão estreando na categoria GT3.
Estreia deles na categoria GT3 com essa Mercedes aí que pertencia ao Guilherme Figueiredo. A gente já havia comentado aí em outras transmissões que esse carro deveria voltar ao Império Endurance Brasil com outros pilotos e possivelmente nova equipe. E exatamente, o Figueiredo que corria até o começo dessa temporada com o Júlio Campos pela escuderia 111 e agora o carro sendo assumido por Alexandre Auler e Guilherme Salas aos cuidados da equipe Racing M3 Hotcar, que também tem uma participação importante da turma da KTF Sports, com a engenharia aí comandada pelo Guilherme Ferro, esse carro número 04 que vem liderando a categoria, e o Norberto Gressi logo atrás. Aliás, momento para que a gente traga para o espectador a lista de novidades com relação à última prova do Império Endurance Brasil. Além da estreia de Alder e Salas na GT3, nós temos aí a estreia de Norberto Gressi, o Betinho na Porsche, na vaga do Marcel Visconti, que esteve aí com uma sinusite aguda por recomendação médica, ficou de fora desta prova, mas volta na próxima. Grande abraço para o Marcel, que certamente está nos acompanhando. Primeira prova também do Miguel Paludo nesta temporada, integrando com Átila Abreu e Léo Sanches a tripulação do carro de número 15. A estreia na categoria do Christian Han com a gineta de número 69 da GT4 Light. Rafael Fleck também estreando na Mercedes junto com o Tuca Antoniazzi e com o Clayton Krause, que volta à categoria. A volta dos campeões de 2019, Beto e Nilson Ribeiro. Marçal Miller na Ferrari, que está aí no meio do pelotão, também retornando depois de ter ficado ausente lá na prova de Goiânia. Nos AJR retornando Oswaldo Scher, no número 46, e junto com o Gustavo Martins. O Carlos Krai está de volta no carro número 175. A estreia no AJR do Lucas Cole, que é nesse AJR amarelo, onde também competem Vicente Origi e o Gustavo Quirila. E a Aline Cipriani está aí acelerando de novo depois de ter participado do fim de semana lá em Goiânia, mas antes que ela pudesse acelerar e ser a primeira mulher a competir num GT na atual fase do Império Endurance Brasil, o carro acabou quebrando, mas dessa vez ela largou, tá na pista, tá aí fazendo um belo papel mais uma vez, a Aline Cipriani. Aí os AJR que vieram lá do fim do pelotão já vem jantando a turma da frente. Vicente Origi no amarelo número 444, Beto Ribeiro no AJR vermelho e prata de número 65. Os campeões do ano passado optaram por um programa reduzido nessa temporada e vem sem tomar conhecimento. O Xande Negrão na Mercedes vai perdendo terreno nesse comecinho de prova. Ali Henrique Assunção no AJR presidencial passando o Auler. O Beto se livra do Vicente Origi agora e parte para cima do Betinho Gressi. Já aparecendo aí entre os 10 primeiros colocados, os AJR que largaram no fim do pelotão não querem perder os protótipos que estão brigando pela liderança na geral de vista. Querem pelo menos ficar com os caras na alça de mira para não deixar que eles abram uma distância muito considerável, mesmo que a gente ainda não tenha nem 10 minutos de corrida. Mas certamente eles vão buscar as primeiras colocações. Afinal de contas, o carro 65 do pai e filho da dupla Ribeiro, né? Eles foram campeões no ano passado, tem quebra de recorde aqui no próprio Autódromo de Curitiba. Esse ano fizeram a pole, quebrando o recorde de velocidade do autódromo, de volta mais rápida do autódromo. Rapidamente vocês vão ver eles brigando aí pela primeira colocação, com certeza. Aí a ultrapassagem, Vicente Origi se livrando do Alexandre Auler, ganhando posições. Os carros da GT, praticamente todos eles superados pelos protótipos que vieram de trás. Beto Ribeiro vem fazendo a ultrapassagem agora do Henrique Assunção. O Beto que sempre opta muito por esse traçado interno para tentar minimizar o impacto dos bumps. Aqui em Curitiba já faz a ultrapassagem, deixa o Henrique para trás. O Vicente vem na balada, vem partindo para cima do Henrique também. A classificação atualizada tem Queirolo na liderança com a melhor volta da prova. 1:15.072 na terceira volta. Estamos na quinta passagem e problemas com o líder da P3, Bruno Smelewski. Esse carro que pode até sair aqui de Curitiba com o título da categoria, com o Aldoir 7, o único daquele carro. Opa, olha a batida da gineta. O protótipo gineta com Fábio Ebraim, a batida no miolo do circuito, na curva do Pinheirinho, uma batida forte. Pode ter quebrado o pneu traseiro e ocasionado essa batida. Começou tumultuado. Começo de prova tumultuado, vamos ver aí o replay. Mas quebra claramente alguma coisa na traseira do carro e o Fábio vira passageiro. Ali a suspensão ou até o próprio eixo do carro deve ter ido embora ali. Você vê que o pneu foi embora e ele acabou rodando e saindo da pista. E o carro ali do Bruno Smelewski, que divide o carro número 7 com o Aldoir 7, eles que já vinham sofrendo com problema de motor, tiveram um motor estourado nesta etapa e aí troca motor, mas realmente não conseguiram fazer a corrida, já abandonaram logo no início e vem safety car aí, já tá o safety car aí. Está aqui também, agora vai ter a relargada.
Vamos ter relargada, lá vem o pelotão, o show tem que continuar, bandeira verde, recomeça a prova. Queirolo mantendo a liderança, vem pela segunda colocação aí o Emílio Padrão, olha o Beto Ribeiro abrindo o caminho, é um foguetaço. O AJR da equipe NC Racing com preparação também da Motorcar. Beto já se livra do Tubarão, se livra do AJR da equipe Motim, número 46, e vem para a terceira colocação. Salve-se quem puder, que lá vem os Ribeiro. Olha o AJR do Tubarão ficando em problemas na relargada para Júlio Martini. O AJR da equipe Tubarão fica lento logo depois do S de baixa. Eles que vinham enfrentando uma dificuldade de câmbio, e o Júlio vai ficando lento pela pista, vai tentando se recuperar, quem sabe reiniciando o sistema do carro até consiga. Problemas, aí vida complicada para os protótipos já no comecinho de prova. Aí Marçal Miller com a Ferrari da equipe Sul Racing dando um show, se metendo no meio das Mercedes. E você viu que a Ginetta G58 ficou ali mesmo na área de escape, num local que não apresenta risco. Então termina definitivamente a prova. Para o pessoal da Ginetta, eles não vão levando sorte aqui em Curitiba. No ano passado também abandonaram nas primeiras voltas de corrida. Passamos de 15 minutos de prova, 8 voltas completadas. Queirolo é o líder, Padrão é o segundo, Beto Ribeiro aparecendo na terceira colocação, depois Oswaldo Scher. E deve pitar aí o Vicente Origi no quinto lugar. Olha o Marçal Miller, foi lá fora, beliscou a grama, carpiu um lote, o Marçal com a Ferrari na entrada de reta. Aí proporciona a recuperação de Ginegrão, Xandão bota por dentro e vem para ultrapassar a Ferrari de Marçal Miller. O Marçal fecha a porta, resiste, a briga é dura. E o Marçal consegue resistir mesmo com aquela escapada lá na entrada da reta principal. Grande briga envolvendo os GT3. Agora quem parte para cima é o Nelsinho Piquet. O Nelsinho Piquet que está competindo aí com o MRX da equipe Tubarão, esse MRX que foi campeão da categoria P2 no ano passado com Paulo Souza e Mauro Quero. O carro pertence ao Paulo Souza, que decidiu recolocá-lo em ação nesta prova. Esse carro ainda não havia competido nesse ano, é o antigo carro 5 da equipe Tubarão, andava com as cores vermelho e preto. Tem motor Ford Duratec 2.0 turbo. E esse carro aí, o 5, virou o 32, portanto, depois que a equipe Tubarão adquiriu o seu AJR. E esse carro faz a sua primeira prova na temporada, com o Nelsinho Piquet fazendo esse primeiro stint. E o restante da prova, o carro deve ter aí a participação do Paulo Souza. E a expectativa é para que esses carros consigam ir até o final da prova. Como eu falei, as Ginettas GT4 Light estavam sofrendo muito com problemas de quebra de semi-eixo. Eles que tentaram fazer uma inovação para essa prova, fizeram uma compra de novos semi-eixos para essa disputa, para todos os carros. E esse semi-eixo acabou não resistindo ao torque do motor e aos bancos aqui de Curitiba, então acabaram quebrando e não participando de várias partes do treinamento dos treinos livres de quinta e sexta-feira. Eles tentaram fazer algumas alterações, soldaram algumas peças. Estava conversando com o Djalma, que é um dos mecânicos da equipe. Eles acham que conseguiram resolver o problema e torcem aí para que consigam as Ginettas completarem essas 4 horas de prova no Brasil. E vem Origi, bota de lado no fim da reta para subir a terceira colocação na geral, Vicente Origi. Também esses dois carros aí estão precisando de sal grosso imediatamente. O AJR dourado número 11 do Padrão e o AJR amarelo 444 do catarinense Vicente Origi. Dois carros em que as equipes vêm fazendo trabalhos incríveis, em que nós temos aí times de pilotos fantásticos, mas eles não conseguiram resultados compatíveis com suas performances e com seus desempenhos ainda na atual temporada. Quem sabe seja hoje. Vem bem tanto o carro do Origi quanto o carro do Padrão, que fez 57 anos aí na quinta-feira. Ocupando boas posições aí, se mantendo no top 5 geral da prova nesse comecinho de corrida. Pelo jeito tivemos troca aí também no carro do Aldoiro 7, não, é o Bruno Smelewski mesmo, né? A distância deu a impressão de que seria o Aldoiro 7, mas esse capacete aí é do Bruno. Aí está o carro que lidera na categoria P3, aliás, 2 líderes de categorias aí. O carro da P3 com o Marcelo Cardoso, o carro que pertence a Carlos e Yuri Antunes, pai e filho, que competiram semana passada nos 500 km de São Paulo. Logo na frente, Cássio Homem de Melo, 15º lugar na geral, líder da categoria GT4.
com a Mercedes da equipe Outlog. E olha o Origi passando o Queirolo. Vicente Origi é o vice-líder da prova. Os AJR que largaram lá no chocalho da Serpente, rapidamente vem para a liderança de corrida. Beto Ribeiro lá na frente com 15 segundos de vantagem para essa turma. E o Origi bota o AJR da Motorcar, que teve problemas na classificação, já na segunda colocação da prova. E vem virando muito mais rápido que o Pedro Queirolo, né? Na última passagem, o Vicente Origi virou na casa de 1,15,6, enquanto o Pedro Queirolo virou na casa de 1,16,7. Vamos observar aí o Pedro Queirolo para ver se ele não está sofrendo com nenhum tipo de problema, porque o carro dele está mais lento do que os outros protótipos da JR. Tem alguém rodado ali, bandeira amarela no local, deu para ver de revesgueio alguém aparentemente rodado no lado interno da pista, na curva anterior, na curva do Pinheirinho. É o 46 de Oswaldo Scher, ficou rodado aí na parte interna da pista, vinha brigando por um lugar entre os 5 primeiros, vinha duelando com a JR 175 do Assunção. Por enquanto, bandeira amarela só no local. Olha. Jefferson. Juliana Marques. Tô aqui no box da Stuttgart Porsche, ao lado do Ricardinho Maurício, ele que nessa etapa trouxe uma nova dupla, que é o Betinho Gressi, e também eles são o primeiro GT aí, depois dos protótipos que estão na frente, o primeiro GT está liderando aí na categoria GT3. E aí, safety car por conta daquele AJR rodado lá no miolo do circuito. Preto Fincato a bordo do safety car da Stuttgart, já rapidamente encontrando o líder. Campos. E o Guilherme Figueiredo. São 4 horas de corrida, você fica conosco até às 15 horas e 30 minutos. Preto Fincato leva o safety car para os boxes. Aí está a bandeira verde. Relargada, recomeça a prova. Já vem Vicente Origi tentando se livrar dos retardatários. Queirolo embutiu na traseira. Traz o padrão na carona. Queirolo forçou por dentro, foi quase na grama. O Vicente não dá espaço. Melhor o Vicente na velocidade de reta. Queirolo conseguiu fechar a porta com relação ao Emílio Padrão. Não perdeu esta terceira colocação, pelo menos no momento. Padrão na pressão, o carro 46, o outro AJR que está aí nesse bolo da frente, vai sendo superado, mas é retardatário. Sendo superado também o Aston Martin da família Ribas, que perdeu o terreno depois de se classificar até mesmo na frente do Porsche. No treino de ontem fizeram um trabalho fantástico na classificação, mas ficando um pouquinho para trás no começo de corrida. Sem dúvida, e quem agradece esse bolo que se formou aí na relargada, forçado pelos retardatários, foi o Beto Ribeiro, que poderia sofrer alguma pressão devido à presença do safety car, o reagrupamento do pelotão, mas nada disso, já estilingou e a diferença já é grande em relação ao segundo colocado, que é o protótipo número 444 do Vicente Origi. Vamos ver aí se mantém um ritmo de prova muito forte que tem apresentado até aqui o Beto Ribeiro. Quem aperta o sapato é Pedro Queirolo, parte para cima, ele vai à caça de forma aberta, velada, com relação ao Vicente Origi. 2 pilotos experientes disputando aí a vice-liderança de prova. Vicente vai lá dentro, tenta quebrar o vácuo, Pedro Queirolo vai com ele. Olha como pulam os protótipos. Quando a câmera aproxima, você percebe o quanto pulam os protótipos nos bumps da reta de concreto de Curitiba. Aí o Vicente de novo, o motor falou um pouquinho mais alto, sobrou um pouquinho de motor no fim da reta. O Pedro chega muito bem na saída da zero, mas o Vicente parece que o motor tem mais saúde ao longo da reta. E é uma senhora reta, são 950 metros de reta aqui em Curitiba. O motor do protótipo JR que varia aí entre 550 e 590 cavalos de potência, o motor V8 dos protótipos da JR, que eles carregam, é o mesmo motor que os carros da Stock Car utilizam, com uma diferença, de que na Stock Car eles tem uma restrição de borboleta maior, aqui os carros, os motores são 100% liberados. Olha o salve-se quem puder, que tá essa briga de meio de pelotão, McLaren, Ferrari, Mercedes GT4, Mercedes GT3, nossa senhora, o que tá acontecendo? Tem gente que é retardatário ali. Na verdade, a McLaren tá tentando aí assumir a liderança, a vice-liderança da categoria GT4, está conseguindo nesse momento. O Xandão com a Mercedes Prata de número 9 vai colocando volta aí nesse pessoal. Juliana Marques tem chamado lá dos boxes. Eu tô aqui do lado do Guilherme Salas, ele que está disputando junto com o Auler aqui no carro na Mercedes 04 da GT3. Eles fizeram um ótimo treino classificatório ontem, estavam fazendo uma excelente prova. Na verdade, vocês ainda não descobriram o que aconteceu no carro de vocês, que acabou de entrar aqui no box para fazer esse ajuste e quem sabe voltar aí essa prova, que tem muita coisa ainda para acontecer. Ainda não descobrimos o que aconteceu, os engenheiros estão vendo agora no mapa ali e a gente vai tentar arrumar para continuar nessa corrida. E a roda traseira direita deles, ele tá trepidando muito, então eles deram um aperto aqui no eixo e na roda para ver se esse problema não ocorre agora no retorno deles à pista.
Bandeira amarela por enquanto só no local, aí a explicação da Juliana, já voltou o carro número 4, perdeu 7 voltas a Mercedes de Auler e Salas, tá ali atrás da Gineta, pilotado pelo chapecoense Felipe Toso. E por enquanto ali no miolo de pista, bandeira amarela só no local, enquanto a rapaziada aguarda pela retirada do Rocco. Aí o Vicente Origi muito pressionado pelo Pedro Queirolo, é briga pela liderança da prova. Queirolo parte para cima do Origi, quer assumir a ponta, 1:15.745 Origi na última volta, 1:15.796 para o Queirolo, meio décimo de diferença. Essa disputa vai ser apertada. Beto Ribeiro estava dominando com sobra, enquanto não vinha sofrendo problema do seu carro, mas entre Vicente Origi e entre Pedro Queirolo, a disputa é no pelinho, porque realmente os dois estão muito rápidos, virando no mesmo ritmo aqui em Curitiba. O carro do Origi que tem reforço da tripulação nessa prova, além do Gustavo Quirilla, vai ter também outro jovem talento, que é o Lucas Cole, que vai fazer aí a sua primeira corrida a bordo de um AJR. Aí Queirolo tenta abrir, bota de lado, mas o Vicente Origi continua levando vantagem na reta. Pode ser também um pouquinho da influência desse sistema de redução de arrasto aplicado também na parte frontal do carro. Isso pode estar auxiliando aí o Vicente a conseguir ter esse melhor desempenho de reta em relação ao Queirolo, que vai valendo a ele, Vicente Origi, sustentar nesse momento a liderança da corrida. A gente vê no miolo, vamos ver agora. É retardatário, é o carro do Auler. Não, tô falando. Perdão, eu olhei aqui, eu vou pedir desculpa se eu vou explicar porque eu me confundi. Eu olhei aqui na tela do YouTube, que tem onde a gente está acompanhando também o pessoal comentando, onde tem um certo delay. Mas vamos ver a briga no miolo, ou seja, no miolo, a gente vê uma aproximação muito grande do Vicente Origi e do Pedro Queirolo. O Pedro Queirolo consegue chegar muito perto do Vicente Origi, mas na reta, na hora de concretizar a ultrapassagem na fera da final da reta, o Queirolo não está conseguindo superar o Vicente Origi, vai conseguindo abrir vantagem em relação a isso. Pode ser de fato que esse apêndice aerodinâmico extra que eles colocaram em relação à abertura de asa possa estar mesmo dando uma diferença aí para o Pedro Queirolo e pro Vicente Origi em relação ao carro do Pedro Queirolo. Mas nesse momento, em termos de velocidade, a 259 pro número 444 e 264 pro carro do Pedro Queirolo, ou seja, tá mais, em termos de velocidade, o carro do Pedro Queirolo é mais rápido. Aí bandeira amarela no local, vai sendo pela beiradinha da pista, já levado para a parte que seria referente ao anel externo. O Rocco, carro aí do José Córdova. O externo de Curitiba aí que vem sendo pouco utilizado nas últimas temporadas. Uma pena, grandes corridas, especialmente da Stock Car. A gente já acompanhou no anel externo desse autódromo fantástico, um dos autódromos mais fantásticos do Brasil e de todo o continente sul-americano. Aí o Origi, partindo para cima do Léo Sanches. Ó, Queirolo por fora, olha o Queirolo, vem passadão do Queirolo, não, fecha a porta Origi, resiste o Origi. Aí espalhou o Léo Sanches para ceder espaço para o Origi. E o Queirolo não conseguiu colocar o carro por ali. Tem mais retardatário na frente agora, a McLaren pilotada pelo Leandro Ferrari. Vem Origi tentando se livrar rapidamente do carro que vem pela vice-liderança da GT4. Vai lá fora a McLaren, mergulha Pedro, tenta achar o espaço, quase o toque do Queirolo na McLaren, tentava se livrar do retardatário. Com isso se beneficia o Vicente Origi, mas por muito pouco. O líder do campeonato na P1, Pedro Queirolo, não tocou no retardatário, no vencedor pela GT4 da última prova. A McLaren da equipe é o Pog. Essa negociação de ultrapassagens com os retardatários vem sendo a tônica da disputa pelas vitórias aqui no Império Endurance Brasil. A gente viu em Curitiba isso ser decisivo a favor de Queirolo e Mufato, que negociaram melhor as ultrapassagens e venceram a prova aqui durante a passagem da segunda etapa do Império Endurance Brasil para o Curitiba. E pode ser que mais uma vez a gente assista a isso. Olha aí a disputa fantástica de posição. Queirolo por fora quase levou, ele só não conseguiu levar realmente a ultrapassagem até o final porque acabou atrapalhado pelos retardatários. E aí às vezes tem aquela coisa de que você não enxerga o piloto. Daqui a pouco o Ferrari, o AJR talvez tenha ficado um pouco fora do ângulo de visão do carro do Ferrari quando tentava se livrar da McLaren, exatamente no momento de buscar fazer a ultrapassagem. Beto Ribeiro ali atrás tentando livrar caminho, e aí a recuperação do AJR da equipe Tubarão, quinto colocado depois de enfrentar problemas de uma relargada. O Júlio Martini, que está lá no cockpit, pelo jeito reiniciou o sistema, botou o carro na peleia de novo. Logo à frente o AJR de Henrique Assunção. São 5 AJRs ainda nas 5 primeiras colocações. Logo atrás, o melhor carro de Gran Turismo é o Porsche da Stuttgart. Norberto Grécio e o Betinho, com uma excelente adaptação, colocando o Porsche na liderança da GT3. Tem uma briga muito forte
da Stuttgart com a Mercedes da família Negrão, da equipe Mateis, valendo o título da categoria GT3 no campeonato. E o Beto Ribeiro tentando abrir caminho para recuperar em pista quem sabe mais voltas e recolocar o AJR número 65 na briga pelas primeiras colocações. Aí Léo Sanches para cima de Leandro Ferrari. Os carros que são os protagonistas da categoria GT4 nesse momento. E passando por eles o Alexandre Alder, que estava nessa briga na GT4 até a prova passada, trocou de carro, subiu de categoria, foi agora na GT3. Grande pega valendo a vice-liderança da GT4 do Ferrari com Léo Sanches. Na classificação geral, eles estão na 14ª e 15ª colocações, respectivamente, no momento. O do Beto Ribeiro ocupa a 13ª colocação, com 2 voltas de desvantagem em relação ao primeiro colocado. A janela já está aberta. Vicente Origi, nesse momento, levando 2,5 segundos de vantagem com relação ao Pedro Queirolo e 12 para o Emílio Padrão, que é o terceiro colocado. Na última passagem, o Pedro descontou um pouquinho a vantagem, 16,8 para o Origi, 15,8 para Queirolo. Aí Davi Mufato se preparando para entrar no carro, que é o vice-líder da prova e do campeonato na geral. Embora é vice-líder do campeonato na geral, mas se a gente fosse contar no cenário de hoje, o carro que lidera a competição na geral, o Porsche de Marcel Visconde e Ricardo Maurício, tem 330 pontos, mas teria um resultado a descartar. Teria 55 pontos conquistados em Interlagos para descartar. Então ele cairia de 330 para 275, enquanto Queirolo e Mufato tem 285 pontos e já teriam uma ausência da zona de pontos para descartar. Ou seja, não teriam descarte da verdade, né? Eles já estiveram uma prova ausente da zona de pontuação, você sempre descarta o seu pior resultado. Então, considerando os descartes do momento, seria 285 para Queirolo e Mufato contra 275 para Visconde e Maurício. Briga muito acirrada, valendo o título na geral entre GTs e protótipos. Júlio Martini assumindo a 4ª colocação, passou o Henrique Assunção. Os AJRs que fecham o top 5 e agora ficaram presos ali, encalacrados no meio daquela disputa, daquele entreveiro da categoria GT4. A Mercedes CLA 45 AMG de Tuca Antoniazzi sendo ultrapassada também, carro da GT4 Light. E os protótipos, embora sejam muito mais rápidos, quando se deparam com essas situações, estão diante de carros que estão brigando por posição. Então não tem vida fácil para eles também, por mais que os caras precisem observar e ceder passagem de forma segura, mas eles também estão preocupados com as corridas que eles estão fazendo. Ali atrás, Marcelo Cardoso. Liderança da classe P3 para o MRX da equipe Motorcar, da família Antunes. Carlos Yuri Antunes, o MRX de motor Duratec 2.3, que fez a pole position da P3 e que vai liderando de ponta a ponta até aqui. Este é o líder da GT4, Cássio Homem de Melo, equipe Outlog. Montando, já está na fase de ajustes finais. Eles pretendem fazer o shakedown logo no início de 2021, ou seja, logo teremos novidades também na categoria P2 2021, um ano que promete para o Império Endurance Brasil. Primeiramente, agradecer ao Atila e ao Léo pela confiança, a equipe MG por me colocar no carro. Eles estão disputando aí o campeonato e está sendo um prazer guiar esse carro. Eu nunca tinha andado na Mercedes, então foi uma adaptação para mim, mas a gente conseguiu a pole, tem um ritmo bom. Então tô muito feliz com a oportunidade, legal voltar a Endurance e bora acelerar, e daqui a pouco é minha hora de entrar no carro. Tá chegando no box aí o Vitor Gens. Câmera nos boxes, vamos ver aí qual é a situação, o tamanho do prejuízo que precisará ser reparado pela equipe JLM. Tem pneu furado aí, a causa da batida provavelmente foi pneu furado, você pode ver. O problema é se o dano atingiu a suspensão, né? Porque a própria asa, eles têm métodos de fazer a substituição aí de uma forma, entre aspas, não tão trabalhosa, né? Muito bem, daqui a pouco a gente discute a relação aí, mas acho que é 330, Bruno. Daqui a pouco a gente confere essa informação. 390, acho que nem em Monza os caras andam. Vamos lá, estamos com 2 horas e 28 minutos para o final de prova, passamos de 1h30, daqui a pouquinho tem janela mais uma vez, tem Davi Mufato passando todo mundo, tava virando na casa de 1,18, agora virando 1,16, o Davi Mufato ampliando a liderança com relação ao carro da Motorcar com Gustavo Quirilla, que está na vice-liderança. Opa, safety car, hein? Safety car na pista. Ih, rapaz, e foi com o Gustavo Quirilla, vice-líder da prova. Parados aí no meio do circuito, fora da pista, Quirilla e a gineta de Ezio Vicchiesi.
Vamos aguardar pela repetição mais um protótipo com problemas e agora um que disputava diretamente a vitória. E os caras não conseguem. Tem uma música de uma banda chamada Cascaveletes que diz assim: e esse azar sobre você como uma nuvem que não chove. Atenção, vamos ter relargada na sequência. Já apagadas aí as luzes do safety car. E nós vamos ter relargada, vamos ter bandeira verde mais uma vez, com Davi Mufato na liderança, com uma volta de vantagem sobre o Porsche de Ricardinho Maurício aparecendo na segunda colocação. Preto Fincato leva o safety car aos boxes, aí está a bandeira verde, recomeça a prova. Olha, primeiro e segundo colocados aí, um atrás do outro na pista, mas tem uma volta de vantagem entre eles. Vamos ver aí se o Ricardinho aperta o sapato, aperta o ritmo para quem sabe tentar aí descontar uma volta e pensar na liderança na geral. Eles que brigam pelo título na geral também, esses dois carros, o carro do Davi e o carro do Ricardinho. Aí o grande trabalho de transmissão mostrando imagens aéreas do S de baixa, primeira curva, todo mundo passando limpo, sem problemas por enquanto. Ficando a JR 175 do Carlos Craio, carro verde, que tá aí caindo, aparecendo no meio do pelotão. Xandinho Negrão ficou preso atrás da JR 46, aí está ali na frente também o carro do Paulo Souza, que esteve nos boxes há pouco. Ninguém é de ninguém a essa altura aqui em Curitiba. E essa disputa pela liderança na prova também é disputa pela liderança na categoria geral do Império Endurance Brasil. Atualmente, passadas as 4 primeiras etapas do campeonato, Marcel Visconde e Ricardo Maurício, Marcel Visconde que não está nessa prova, vem aí sendo substituído por Betinho Gressi, ocupa a liderança do campeonato com 330 pontos. Davi Bufato e Pedro Queirolo, líderes dessa prova, vem logo em seguida com 285, ou seja, é disputa que vale não só a vitória aqui em Curitiba, mas também a liderança do campeonato na geral. Relargada de prova, o Vitor Gens com aquela asa traseira ali bastante comprometida. Imagino que o piloto perde de aderência de desempenho com uma parte importante do carro como asa traseira naquele estado. Você vê aí à frente Carlos Antunes, a gineta verde ali de Renan Guerra, Mercedes Azul GT4 Átila Abreu, Mercedes Prata GT3 Xandinho, a JR aí com o Pedro Castro. O Xandinho nesse momento que ocupa a terceira colocação e o AJR 46 da Motin Racing numa bela recuperação. Esse carro apareceu rodado na parte interna no miolo no comecinho de prova. E já vem pela 7ª colocação na classificação geral, 3 voltas atrás do líder. Vem para incomodar, vem para tentar se colocar entre os 5 primeiros na classificação geral da corrida. Vamos ver aí, opa, teve toque. Olha o Aston Martin aí, Júlio Campos, dando um totó para cima do Christian Han. Falando que eu comprei as 500 milhas de Indianápolis pela TV Bandeirantes em 2017, correção, 2016. Olha a rodada aí na entrada de reta. Rodada do Rocco na entrada da reta, fica parado numa posição perigosa. Posição perigosíssima, o Rocco parado ali. Bandeira amarela acionada. Bandeira amarela imediatamente no local, não temos safety car. Bandeira amarela por enquanto no local. Olha, tá com um cara que morreu o motor e que não sai por conta. Exatamente, safety car. Vai ter que entrar o safety car, entrou o safety car justamente porque... E entrou no meio da janela, isso pode ter implicações. Vamos ver, esparramou, traseira foi embora, deu motor logo atrás do carro líder e aí ficou pelo caminho. É o procedimento de janela aberta, chegando aí os carros da GT, os boxes um atrás do outro. Pode até ter mudança na liderança. Você vê aí também a troca de pilotos. Agora vai o Miguel Paludo. Miguel Paludo na pista, mas a bordo de outros carros da Porsche. Pela primeira vez vem competindo a bordo de uma Mercedes. E como eu disse, fez bonito ontem na tomada classificatória. Ele e Átila Abreu fizeram a tomada. Ele ficou apenas 3 décimos do Átila Abreu. Expectativa muito grande pelo trabalho do Davi Mufato, do Pedro Queirolo agora, do Miguel Paludo neste momento. A gente tinha um gap de 15 segundos para a Porsche quando eu entrei, agora a gente entregou acho que com 3 segundos, então acho que foi bom, mas vamos ter que ver agora como vai ser o instinto Andrés e caprichar no último. Curtir a relargada, porque o Preto Fincato está levando o safety car aos boxes. E lá vem eles, pé trancado, Pedro Queirolo puxa o pelotão, Betinho Gressi atrás dele, bandeira verde relargada. Recomeça a prova, vem o AJR com o Anderson Tosa, AJR verde abrindo o caminho também, é o 4º colocado. Vamos ver o Andrés Mateis lá atrás tentando se aproximar do Porsche, briga boa também pela GT3. Aparecendo por ali o Aston Martin agora com o Guilherme Ribas. Olha, impressionante a mistura das categorias, tá todo mundo misturado. Aqui tem briga direta, aqui tem briga na liderança da GT4 Light. O Alan Hellmeister na gineta azul e laranja, a gineta rosa ali atrás, agora com o William Freire.
Tem informação dos boxes da Juliana Marques, depois vamos direto com Bruninha Tomazelli aqui na cabine, enquanto você curte os pegas na pista. Eu tô aqui do lado do piloto Vitor Gens, ele e o Padron que classificaram ontem, fizeram uma volta perfeita aí na média deles, saíram da pole position e agora infelizmente tiveram que abandonar a prova. O que aconteceu aqui em Curitiba para vocês, Vitor? Bem conservadora, eu peguei o carro acho que na terceira posição e a gente conseguia um bom ritmo ali, mas alguma coisa aconteceu, acredito que o pneu começou a murchar, que o carro começou a ficar cada vez mais traseiro, difícil de guiar. Eu falei para a equipe, ó, tem alguma coisa, até que eu acho que o pneu estourou de vez e daí acabei batendo, ficamos com a asa meio estragada. Mesmo com a asa meio ruim, ainda conseguia virar uns tempinhos ali. Assim, um ano bem complicadinho para nós, né? Se aquela frase do azar no jogo, sorte no amor for verdade, eu digo para minha namorada que hoje tem, viu? Hoje vai, porque assim, ó, no jogo para nós não tá dando. Esse ano tá difícil, temos mais uma chance no fim do ano, mas tá bem difícil. Valeu, Vitor. Obrigada, então. Boa sorte da próxima. Bom, enquanto a Juliana não volta, eu vou falar aqui sobre o carro. Bruno? Vem, Juliana. Olha só, eu tô aqui no box com o Christian Hahn, ele que está fazendo sua primeira participação no Império Endurance Brasil, e eles estão liderando com a gineta do número 69, ele, Nelson Monteiro e Alan Hellmeister estão liderando na GT4 Light. Então, como é que está sendo a sua experiência? Você que está estreando aqui no campeonato e já na primeira posição na categoria de vocês. Pode repetir. Já estão na primeira posição na categoria de vocês, você que está vindo aí estreando no campeonato. Porque tem pilotos muito mais devagares na pista, que não sabia o que eles estão fazendo. Já um cara da prova 2 vezes, a gineta é bem lerdo na reta, xingando eles em curva, então fica difícil. Chego perto, os caras abrem na reta, quando eu tenho que passar, eles bateram em mim, então ocorreu 2 vezes. Então, ele que está, o protótipo da equipe Tubarão, a JR número 5, está no 20º lugar nesse momento na classificação geral, mas ainda é um 4º lugar dentro da categoria P1, onde eles ainda sonham com o título. Na P1 a liderança de Queirolo e Mufato, e aí Fernando Fortes se preparando para embarcar no carro que briga pelo top 5 na classificação geral. É o famoso AJR presidencial. E volta para a pista, eles não desistem. Alexandre Auler quer acelerar, quer ganhar quilometragem com a Mercedes GT3. Eles que tinham expectativa talvez de estrear só no ano que vem com esse carro, mas trouxeram já para Curitiba, vão fazer também a disputa da última etapa. Então, de parabéns pela persistência, de fato tem que testar bastante o carro, esse é o objetivo aqui. Não foi, com certeza, a estreia que eles imaginavam, mas eles que em breve, com certeza, vão estar brigando junto com a Porsche, junto com a outra Mercedes, a AMG GT3, do trio, né? Xandinho, Negrão e Andreas Matheus. Rapidamente eles vão estar brigando. O Guilherme Salas, que vive um momento excelente na carreira, fez uma prova fantástica no último final de semana na Stock Car, vencendo a primeira corrida do domingo a bordo do seu Stock Car com a equipe KTF, fez a primeira vitória dele na categoria e agora vem aí também brigar por vitórias em breve no Império Endurance Brasil. Aí o Queirolo curtindo seus últimos momentos no carro, daqui a pouquinho entregando de volta para o Davi Mufato. E nós vamos abrindo nesse exato momento a última hora de prova. 1 hora para o final da penúltima etapa do Império Endurance Brasil na temporada do Grande Prêmio Amadeu Rodrigues. Queirolo virando na casa de um 18.6, tranquilo, seguro, um bom ritmo para Pedro Queirolo. Queria perguntar para o Júlio, o que aconteceu aí com o carro 05, como é que está sendo essa etapa aqui em Curitiba para vocês? A gente teve um final de semana difícil, tivemos uma quebra de suspensão no treino e foi difícil acertar o carro. A pista está com bastante bump, a gente teve uma tocada super cuidadosa. A ideia era andar na volta do líder até o final e para tentar brigar na última hora, mas infelizmente tivemos outra quebra de suspensão agora durante a corrida e perdemos 20 e poucas voltas no box. Ficou parado aí o carro do Dr. Ghislene, hein?
Carro que liderava na categoria P2. Eu não sei se o outro carro, se o MRX Tubarão do Paulo Souza ainda está na prova. E safety car ainda com a janela em andamento. Safety car ainda com a janela rolando por conta desse carro parado aí no miolo do circuito. O safety car está indo para os boxes. Recolheu. Recolheu. E a largada está sendo com a Ferrari aí como primeiro carro. Não houve o realinhamento, bandeira verde, relargada. Era exatamente o que eu diria, que a Mercedes receberia talvez a orientação para passar aí pelo safety car e realinhar no fim do pelotão, mas não foi o que aconteceu, então deleta. Aí o AJR 46, que é o sexto colocado, Gustavo Martins, Pedro Castro, já se livrando da Ferrari do Marçal Miller. E a Mercedes aí com o Xandinho, tá aparecendo aqui exatamente, ela não realinhou no fim do pelotão, então o Porsche está logo atrás, mas já para colocar uma volta, quase uma volta em cima da Mercedes. Da mesma forma, o carro líder, com o Davi Mufato, tá perto aí de colocar 2 voltas em cima da Mercedes do Xandinho. Esse movimento não favoreceu a Mercedes, que poderia ser uma grande briga aí pela GT3 nessa reta final de prova, mas tem corrida ainda, tem coisa para acontecer, 50 minutos de história para ser escrita e contada. No GP Amadeu Rodrigues, às 4 horas de Curitiba, aqui em Pinhais, da região metropolitana, coladinho na capital do estado do Paraná, essa cidade maravilhosa, toda essa região Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, onde fica o aeroporto Afonso Pena, geralmente conhecido e identificado como aeroporto de Curitiba. Uma região realmente fantástica. O calor é muito forte, nós podemos ter ainda alguns carros, quem sabe, até acusando problemas. Ih, rapaz! Foi só você falar. O líder da GT4 Light tá ficando de fora, Alan Hellmeister encostado fora da pista. Que coisa, Bruna. Pois é, boa noite. Agora mais um motivo para Felipe Toso continuar lutando para manter seu carro na pista e terminar a prova. Dessa forma ele vai conseguir vencer a corrida, o que vai ser muito bom para ele no campeonato, para ampliar a liderança da categoria GT4 Light. O carro número 9, ele vinha com um pouco atrás, né, na mesma volta do número 0 do carro do Toso do Renan Guerra. Vai ficando de fora o carro 69 que teve Nelson Monteiro e Christian Han também nessa etapa. Se livrando aí da Ferrari do Marçal Miller, que está na 8ª colocação na vice-liderança da GT3 Light. GT3 Light que vem ficando restrita e apenas 2 carros. Infelizmente, nos últimos anos teríamos até uma Lamborghini aí, a turma lá de Arthur Calef, Rodrigo Lenk, Júlio Martini, mas o carro sofreu um acidente na primeira etapa e não apareceu novamente. Grid magrinho na GT3 Light nesse ano de 2020, que é pessoal relembrando aí grande parte do legado da história da equipe Hot Car aqui conosco nos comentários. Juliana Rodrigues, aí, muito obrigado a você pela sua sintonia, pela audiência aqui na transmissão. A JR da equipe Tubarão com o Nelsinho Piquet aqui na frente, carro ocupando a 19ª colocação na geral. Imagem mostra agora Davi Mufato. A gente lembra do percalço que os AJR enfrentaram na chuva. Ih, rapaz, safety car no finalzinho de prova, hein? Safety car na pista, vamos ver o que pode ter acontecido. A apenas 25 minutos do final, safety car, quem sabe algumas cartas sejam embaralhadas com essa entrada aí do carro de segurança. Rapaz, deu uma batida aí com o MRX da equipe LT. Zé Vilela, Edu Souza e Léo Yoshi. E uma batida, pelo jeito, com vontade na mureta de proteção. Vamos ver, parada nos boxes. O abandono do carro da Porsche. Vamos ter relargada. Safety car sendo trazido para os boxes. Aí está. Bandeira verde relargada. Pode ser a última da prova. Menos de 20 minutos para o final das 4 horas de Curitiba. Davi Mufato caminha passos largos para a vitória. Xandinho Negrão já é oficialmente o segundo colocado com a Mercedes, que divide com Andrés Mateis e Xandão. São 2 voltas de diferença do líder para o vice-líder. Uma corrida cheia de abandono, cheia de acontecimentos até impensados. Olha o Renan Guerra, será que ficou sem freio? Travou tudo, botou o carro no trecho e fez o contorno de curva. Bonito, Renan Guerra manteve o carro na pista e a Juliana Marques tem chamado importante dos boxes.
Conta pra gente o que aconteceu aqui, faltando apenas 20 minutos pro fim da prova, vocês aí que estavam na segunda posição e primeira posição na categoria GT3. Infelizmente nós cometemos um erro na saída do último pit stop e a gente sempre preza pela coisa certa para fazer direito. Nós analisamos a imagem, realmente tinha uma placa, ela não estava muito visível, mas tinha uma placa de box fechado. Infelizmente nós erramos, quando a gente acerta juntos e quando erra junto. E aí confirmando então a expectativa que eu já colocava aqui, que haveria essa punição, porque embora a direção de prova não tivesse podido aplicar essa punição até agora, porque eles não tinham imagens que comprovassem essa infração cometida pelo Porsche 911 de Ricardo Maurício Betinho Gressi, foi visível aqui diante da nossa cabine eles saírem com o box fechado. Com as placas de 2 e 1 volta para o final. A Bruna tentando a vitória, que seria a primeira vitória feminina do Império Endurance Brasil. Ela que vai tomar mais uma volta aí do líder de prova, Davi Mufato, da JR número 113. Que vem para ser o líder absoluto com Pedro Queirolo. E aí a mudança, passou, ficou o MRX dos Antunes, Bruna Tomazelli coloca seu carro na ponta. É de partir o coração o que acontece, eles que vêm para ressuscitar no campeonato. Mas a 20 minutos do final perdem uma liderança que vinha sendo construída de forma absoluta e inegável. Tem mudança na liderança da categoria P3 no final, aí está a equipe Sati Racing, que sofreu com os bumps, que refez toda a parte dianteira do carro ontem. Teve o mesmo desafio hoje, teve pneu furado, tem asa traseira balançando e podemos estar diante da primeira vitória feminina do Império Endurance Brasil dentro de uma categoria, com a catarinense Bruna Tomazelli. A apreensão da equipe no final agora. A tela da cronometragem confirma a mudança de liderança. Este é Fernando Racha, um dos pilotos do carro de número 75. No cronômetro, vamos nos encaminhando para o minuto final de prova. O Davi Mufato e o Pedro Queirolo aceleram aí para a vitória na geral. E a turma do número 72 da equipe Motorcar tentando ainda recuperar o prejuízo. Já estamos em contagem regressiva no cronômetro. Será que tem placa de última volta? Vamos ter na próxima passagem a placa de última volta. Na passagem do líder sobe a placa de última volta. Lá vem Davi Mufato. Com 2 voltas de liderança, a vitória. Com 2 voltas de vantagem para o segundo colocado que está ali atrás, Xandinho Negrão. A vitória está na mão dele. E aí esse fato que a gente nem esperava nesse finalzinho de prova, dando um outro clima. Aí está a indicação de última volta. Último giro pelo circuito de Curitiba para Davi Mufato. Ele, Pedro Queirolo, vem para assumir a liderança do campeonato definitivamente na geral. Vem para se consolidar cada vez mais na liderança na sua categoria, a classe P1, a classe nobre dos protótipos. Vem com mais uma vitória que foi, olha, não foi de ponta a ponta, mas em boa parte da prova, desde a segunda hora. O Davi Mufato e o Pedro Queirolo se impuseram e vão levando mais uma vitória para casa. Vai ser o primeiro carro, o primeiro time de pilotos a levar mais de uma vitória na geral na temporada 2020, que não havia tido vencedor repetido ainda. Na outra prova em Curitiba, quem recebeu a quadriculada foi o Pedro Queirolo. Desta vez, tal honraria vai caber ao Davi Mufato. Depois daquele episódio em que eles perderam o título num acidente aqui mesmo em Curitiba no ano passado, mostraram que na capital do Paraná em 2020 não tem pra ninguém. Eles dominam essa pista como nenhum outro time do grid atualmente. Lá vem Davi, curva 0, vem se preparando para soltar o grito de vencedor. O Pedro comemorando dos boxes. Vamos com a quadriculada. Lá vem ele, aí está, passa na frente Davi Mufato.
Vencem Davi Mufato e Pedro Queirolo nas 4 horas de Curitiba no GP Amadeu Rodrigues. A vitória por categoria com Pedro Queirolo e Davi Mufato na P1, Xandinho Negrão e Andreas Mateis na GT3, Sérgio e Guilherme Ribas com Júlio Campos na GT3 Light, André Moraes Júnior e Cássio Homem de Melo, primeira deles na GT4, Chico Horta e William Freire vai ter Biqui Corbidete nos boxes, a primeira deles também na GT4 Light, Fernando Arrache, Bruna Tomazelli e Fernando Fortes, outro vencedor inédito na temporada, desta vez pela P3, e Ruben Gislene, Hard Cole e Lucas Cole vencendo na P2 e reassumindo a liderança do campeonato também nesta categoria. Descer do carro, Queirolo aqui, como é que foi? A emoção agora dessa vitória aqui, depois dessa corrida longa, nesse calor aqui de Curitiba. Foi muito emocionante, né? Sempre é bom vencer. Quem brinca disso aqui sabe o quanto é gratificante uma vitória. E a gente escapou a vitória na geral na última etapa por um erro, um vacilo nosso da equipe, estava sem rádio. E hoje a gente conseguiu recuperar o prejuízo. Então muito feliz, saímos contente, líder do campeonato, mais uma vitória. Então o parceiro está de parabéns, guiou muito. E vamos lá, vamos buscar esse título. Parceria que deu super certo, né, Mufato? Foi perfeito. Primeiro, acho que dedicar essa prova e essa nossa vitória ao Amadeu, a família dele, a equipe do Amadeu. Um cara que eu conhecia muitos e muitos anos atrás, época do Brasileiro de Marcas, os antigos Escortes, os antigos Voyages e Uno Turbo, tudo essa época o Amadeu estava lá firme e forte. Então, acho que de coração a gente dedica muito isso a ele, todo mundo sofreu muito com o que aconteceu. E agora vamos para o campeonato, vamos brigar para a última etapa. Acho que o campeonato ficou interessante, mas a disputa vai ser grande na última etapa. Vamos na geral e na categoria a briga vai ser muito bonita. Tem pódio da categoria P3 aparecendo aí. Quarta colocação para Rob Pérez e José Córdova. O terceiro lugar vai ser do carro 73, que acabou batendo com Léo Yoshi, José Vilela e o Edu Souza. Aí eles... O segundo lugar, olha que segundo lugar dolorido, hein? Mas estão de parabéns por tudo que fizeram Carlos e Yuri Antunes. Marcelo Peixoto esteve com eles aí também. E a vitória primeira de uma mulher numa categoria do Império Endurance Brasil, Bruna Tomazelli com Fernando Rachi e Fernando Fortes. Certamente muita gente vibrando aí com uma vitória de uma mulher aqui no Império Endurance Brasil, a Bruna Tomazelli. O trio venceu na categoria P3 e, na verdade, Bruna, você que finalizou aqui a prova, você é a primeira mulher a vencer no Império Endurance Brasil. Essa emoção aqui de hoje. É muito bom vencer, foi nossa primeira vitória na categoria esse ano e foi uma emoção muito grande levar o carro até a bandeirada. A gente estava atrás, 4 voltas até a última hora e na última hora conseguimos recuperar. Então todo o time fez um grande trabalho e está aqui o resultado. Tem a categoria P2 sendo premiada agora. Tinha 2 carros, o carro do Paulo Souza e do Nelsinho Piquet abandonou. Então no pódio apenas Lucas Cole, Hard Cole Júnior e Ruben Gislene vencendo na P2 e assumindo a liderança diante do infortúnio que teve também o protótipo Sigma, que era o líder e não conseguiu participar por uma quebra no começo do fim de semana. Eles voltam a vencer e voltam a liderar o campeonato na categoria. Vamos para o pódio da GT4 Light. Quem é que está aí? Felipe Toso e Renan Guerra na 4ª colocação. Vamos ter aí Tuca Antoniazzi, Rafael Fleck e Clayton Krause no 3º lugar. A 2ª posição para Christian Han, Nelson Monteiro e Alan Hellmeister. E a vitória ficou com o Chico Horta e o William Freire, os laureados na categoria GT4 Light, inclusive com Chico Horta e William Freire arrumando um incrível 8º lugar na classificação geral. Nossa, daqui a pouquinho a gente vai ver aí o resultado final na classificação geral da corrida. Aí a premiação também para a turma da Mercedes, Fleck, Krause e Antoniazzi. O Christian Han aí indo ao pódio na sua primeira prova, eles que lideraram por muito tempo, escapou por pouco essa vitória. E os vencedores, o Chico Horta e o William Freire, na primeira vez que competiram apenas os dois, já levando para casa o primeiro lugar na categoria GT4 Light. Próxima premiação da categoria GT4, 3º lugar de Leandro Ferrari, Flávio Abrunhosa e de Lucas Foreste. O 2º lugar foi de Léo Sanches, Atila Abreu e também do Miguel Paludo. E a primeira vitória deles nesta categoria, André Moraes Júnior e o Cássio Homem de Melo andaram o fino hoje
aqui em Curitiba. Grande trabalho deles, a Mercedes, que é preparada pela equipe Autolog. Eles venceram pela primeira vez nesta categoria, depois de não levarem sorte na passagem anterior do Endurance por Curitiba nesse ano de 2020. Pódio da GT3 Light, 2 carros no grid. A segunda posição, Ricardo Mendes, Tom Filho e Marçal Miller. E o primeiro lugar, mais uma vez, para pai e filho Sérgio e Guilherme Ribas com Júlio Campos, os 3 curitibanos, mais uma vez fazendo um grande trabalho correndo em Curitiba. Eles que chegaram na 4ª colocação na classificação geral nas últimas 3 provas em Curitiba. Esse Aston Martin chegou na 5ª, 3ª e 4ª posição na geral. Quando chega aqui, realmente eles se destacam e se destacam muito. O clã Ribas e agora com o apoio do Júlio Campos. Aí o pódio da GT3. A segunda colocação, a Alexandre Auler e Guilherme Salas. E o primeiro lugar para Xandinho Negrão e Andréas Mateis. Que o Porsche não consta mais aí, porque então realmente foram confirmadas as punições ao Porsche e ao MRX número 7 por terem saído dos boxes com os boxes fechados e aparentemente tivemos a exclusão desses 2 carros do resultado da prova, tanto é que o Porsche não está aí. A vitória de Pedro Queirolo e Davi Mufato na geral, 2 voltas à frente de Xandinho Negrão e Andréas Mateis, 2 voltas à frente também de Henrique Assunção, Anderson Toso, Fernando Fortes e Carlos Crai. Sérgio e Guilherme Ribas com Júlio Campos na 4ª colocação, Marçal Miller, Tom Filho e Ricardo Mendes no 5º lugar. 6ª posição, vitoriosos na GT4, André Moraes Júnior e Cássio Homem de Melo. A 7ª posição, Léo Sanches, Atila Abreu e Miguel Paludo. O 8º lugar dos vencedores da GT4 Light, Chico Horta e William Freire. A 9ª posição dos vencedores da P3, Bruna Tomazelli, primeira vitória feminina na categoria, exatamente. A 4ª colocação para Tiel Andrade, Júlio Martini e Nelsinho Piquet. No 3º posto nós tivemos aí a premiação para Oswaldo Scher, Gustavo Martins e também o Pedro Castro. Segundo lugar da P1, Fernando Fortes, Henrique Assunção, Carlos Crai e Anderson Toso. E a vitória de Davi Mufato e Pedro Queirolo, vencedores na geral e vencedores também na sua categoria, que é a classe P1. O pódio da geral, premiação para os 5 primeiros colocados. De novo os GTs aparecendo de forma maciça. De novo Queirolo e Mufato como único protótipo e no lugar mais cobiçado, que é o posto de primeiro colocado. A 5ª colocação foi de Marçal Miller, Ricardo Mendes e Tom Filho. O 4º lugar para Júlio Campos, Sérgio e Guilherme Ribas. A 3ª posição para o Henrique Assunção, o presidente da Associação de Pilotos de Endurance, que a gente ouviu aí há pouco. Mais Fernando Fortes, Anderson Toso e Carlos Crai. A 2ª posição de Xandinho Negrão e Andréas Mateis. E o primeiro lugar na geral de Pedro Queirolo e de Davi Mufato, que são os primeiros pilotos a conseguirem vencer mais de uma prova na geral nesta temporada. Linda essa imagem do pódio sendo realizado aí na frente da linha de chegada, e fantástico esse desempenho do 4º e do 5º colocado. Pela primeira vez um carro da GT3 Light chega ao pódio da categoria geral, e de quebra vieram 2 vezes. Parabéns a todos os integrantes desse pódio da categoria geral. Venceram, chegaram justamente por apostarem na confiabilidade de seus carros. Uma grande corrida do Império Endurance Brasil aqui no Autódromo de Curitiba. Mais um grande evento do Império Endurance Brasil aqui no Autódromo de Curitiba. Mais uma vez, como disse o Henrique Assunção, parabéns a todos os pilotos e parabéns à categoria que consegue realizar uma grande prova, um grande evento, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. Muito bem, com a imagem do pódio nós vamos chegando ao final da nossa transmissão. Bem, chegou ao final de mais um programa Velocidade Máxima. Você conferiu a penúltima etapa da Endurance Brasil. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.